casa dos meus pais, vou passar um tempo aqui, se a internet ajudar, né? Vale a pena ir muito de vocês. Eu já não Vai, dou um prof. áudio. Posso Eu, ir? Show. eu coloquei para gravar, vai ser menos de um minutinho aqui para eu terminar e já começa. Já pode Show, ficar a tela show. toda. Dá certo, dá certo, dá certo. Pronto. Turma, então bora lá. O que é que a gente está falando, né? A gente está na unidade 5, onde a gente vai estudar as prisões, medidas cautelares, liberdade provisória. É um assunto muito importante, principalmente por um viés muito prático. Vocês veem a questão do Daniel Silveira, vocês veem que prisão em flagrante, por exemplo, hoje o tema é de prisão em flagrante. Hoje a gente vai passar a aula toda só falando das classificações dos flagrantes, né? Só para você ver como tem muita classificação. A aula toda vai ser só sobre isso. E aí, o flagrante, por exemplo, é uma das formas muito bacanas de um advogado criminalista ganhar dinheiro, né? Ali, por exemplo, no final de semana, a justiça ela não para, a justiça é ininterrupta. Então, no final de semana, tem no interior o que a gente chama de plantão regional. E mesmo no Fórum de Fortaleza, né, o Clóvis Bevilacqua, ou mesmo no Tribunal de Justiça, ficam magistrados de plantão. Não só magistrados, como toda a secretaria, e inclusive os oficiais de justiça, né? E aí a gente vai se alternando. Eu tenho, por exemplo, eu sou de Calcaia, né? Aí eu tenho, lá em Calcaia, o plantão regional envolve 4 cidades, que é Calcaia, Paracuru, aí tem outras 2 também. E aí ficam, cada vara se alterna. Aí cada oficial de justiça também se alterna. Então, de 2 em 2 meses, por exemplo, eu dou um pouco mais que isso, acho que quase 3 em 3 meses, tem um plantão chamado regional, onde eu fico, né? E aí eu fiquei, por exemplo, há 2 semanas atrás, e naturalmente as pessoas são presas em flagrante. Quando as pessoas são presas em flagrante, o auto de prisão em flagrante tem que chegar no judiciário em até 24 horas. Na semana, beleza, chega para um juiz, distribui, esse juiz, quando ele recebe o auto de prisão em flagrante, ele se torna prevento para julgar aquele crime. Então, se alguém foi preso em flagrante hoje, que é uma segunda-feira, por um roubo, por exemplo, aí em até 24 horas esse auto de prisão em flagrante vai chegar no fórum, vai ser distribuído para uma das varas criminais, e aquele juiz que recebeu, por exemplo, o juiz da terceira vara criminal do Fórum de Fortaleza, ele vai ficar prevento para julgar aquele roubo. Mas final de semana e feriado também acontece prisão em flagrante. E aí, por exemplo, quinta e sexta foi feriado. E aí, sábado e domingo não é dia útil. Então, nos dias não úteis, mesmo assim, ficam magistrados de plantão. Mas quinta e sexta ficou de plantão, por exemplo, a terceira vara de família. Só um exemplo, lá de Calcaia. Na verdade, só tem 2 lá. Segunda vara de família de Calcaia. A segunda vara de família de Calcaia recebe o auto de prisão em flagrante no final de semana, se ela tiver de plantão. Então, ela está de plantão, ela recebe esse auto de prisão em flagrante, aí o magistrado ele tem que decidir se converte esse flagrante em preventivo, se relaxa, concede o relaxamento de prisão, hoje a gente vai falar um pouquinho dele, ou então se concede liberdade provisória. Aí, o juiz da segunda vara de família, por exemplo, lá de Calcaia, ele dá esse tipo de atitude, de ato, né, processual. E aí, quando chega na semana, hoje, por exemplo, ele distribui para uma das varas, aleatoriamente, né, para uma das varas criminais competentes, para vocês verem como isso é interessante, né? Quando eu fiquei de plantão, há 2 semanas atrás, há 2 finais de semana atrás, eu fiquei de plantão com a vara civil. E saíram 4 autos de prisão em flagrante, os 4 o juiz converteu o flagrante em preventiva. Para vocês verem que mesmo o juiz civil, mesmo o juiz de família, mesmo o juiz de uma vara especializada, em épocas de plantão, ele pode ter essa competência criminal, que é o que a gente vai conversar, né? Então, o auto de prisão em flagrante, em até 24 horas, ele chega no judiciário. E aí o judiciário tem que dar uma providência. Geralmente, essa providência, hoje em dia, é feita na audiência de custódia, né? A audiência de custódia ela existe desde 2015, mas era uma resolução do CNJ que trouxe a audiência de custódia, só que com o pacote anticrime, eu falei isso na aula passada, de 2019, pacote de crime, que entrou em vigor em janeiro de 2020. A partir de janeiro de 2020, a gente tem a audiência de custódia no Código de Processo Penal. Então, turma, a matéria que a gente vai estudar é extremamente prática, é o que acontece todo dia tem prisões em flagrante, e aí, o polícia prendeu em flagrante, o que é que ela tem que fazer? E depois que ela fez o auto de prisão em flagrante, como é que faz um auto? Aí depois que ela faz esse auto, ela envia para quem? Aí quando chega no judiciário, o que é que o juiz tem que fazer? Tem que botar a audiência de custódia. E o que é que se faz na audiência de custódia? Então é essa a nossa matéria agora, super, ultra, hiper, mega importante. Então a gente está na unidade 5,
E aí, na aula passada, a gente falou que existem vários tipos de prisões, né? Existe, por exemplo, a prisão penal, que é a que a gente está estudando, existe a prisão militar, existe, para alguns, a prisão administrativa, né? Eu não sou muito a favor da prisão administrativa, mas alguns dizem que existem, né? Eu não concordo muito, mas é só para trazer para vocês. Eu não concordo muito porque a Constituição ela é bem clara, e o artigo 283 do CPP também é bem claro, dizer que ninguém será preso, senão em flagrante delito, que é uma prisão penal, ou por ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judicial competente. Então, se a própria Constituição ela diz que você só pode ser preso ou em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judicial competente, então eu, Cisne, entendo que uma autoridade administrativa, como, por exemplo, o presidente da República, o governador, o delegado, que são autoridades administrativas, eles não podem decretar prisão de ninguém, salvo em flagrante. Então, eu sou muito dessa linha, mas isso é uma discussão aí que eu trouxe para vocês, só para aprofundar um pouco mais. Então, existe a prisão militar, existe a prisão civil, né, que é do devedor de pensão alimentícia, do inadimplemento inexcusável e voluntário de pensão alimentícia, mas a gente não está conversando nem sobre prisão administrativa, nem sobre prisão militar, nem sobre prisão civil. Nossa matéria aqui é conversar sobre a prisão penal. Mas mesmo a prisão penal, existem dois tipos, tudo isso foi aula passada. Existe a prisão definitiva, que é a chamada prisão-pena. Essa prisão definitiva ela ocorre após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, eu estou sendo processado pelo crime de corrupção passiva, sofri o devido processo legal, aí fui condenado, transitou em julgado. Aí vai para a prisão-pena, né? Essa prisão-pena, que é a prisão definitiva, que aqui ocorre após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não é o que a gente vai estudar. Essa prisão-pena, né, a prisão definitiva, ela é regulamentada pela LEP, que é a Lei 7.210, de 84, e você vai estudá-la se você fizer processo penal 3, que é uma disciplina optativa. E aí, se você fizer, você estuda, né? Eu recomendo demais que você estude, que você faça essa disciplina. Aqui a gente vai estudar, então, não é essa prisão depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que a gente vai estudar mais é uma prisão instrumental, que é a prisão que ocorre ou durante o inquérito, né, ou durante ou antes do processo, né, uma prisão pré-processual, ou durante o processo. Então, o que a gente está estudando é a chamada prisão cautelar, prisão provisória, prisão cautelar, provisória, procedimental ou processual. São 4 nomezinhos, né? Cautelar, provisória, processual, procedimental. É uma prisão que é um instrumento, né? É uma prisão que ela vai ser até o trânsito em julgado. Ou seja, ela ocorre na fase de investigação e ocorre também durante a fase do processo. Mas transitou em julgado, não tem mais essas prisões que a gente vai conversar. E até 2008, a gente viu que existiram 5 tipos de prisões cautelares, processuais, procedimentais ou provisória. Hoje só existem 3, que é a prisão em flagrante delito, a prisão preventiva e a prisão temporária. Na aula passada, a gente conversou sobre as generalidades, né, dessa prisão cautelar, processual, procedimental. A gente falou sobre o que eu estou falando agora, mas aprofundou mais. E aí, na aula de hoje, a gente vai entrar no primeiro tipo de prisão provisória, que é a prisão em flagrante, e a aula toda é só falando de classificação da prisão em flagrante, porque tem muitas classificações da prisão em flagrante. Aí, na próxima aula, a gente começa a falar de auto de prisão em flagrante, e assim vai. A câmera travou. Mas agora voltou? O áudio tá bom? Tá, agora já tá normal, professor. Valeu. Nem percebi. Obrigado, Igor. Obrigado, Judivan. Obrigado a todo mundo aí. Vocês me falam, pelo amor de Deus. Na aula passada, na aula do AB, né, eu tava compartilhando minha tela e falando. Aí quando eu vi, tinha caído. Eu não lembro. Aí eu acho que eu falei uns 5 minutos. Fica ruim para mim que eu tô falando uma coisa que eu vou ter que repetir, perdendo tempo. Fica ruim para vocês estão perdendo tempo e estão tendo que me esperar, né? Ninguém merece. Mas, enfim, qualquer coisa a Karen me dá uma ligada aí se eu cair. Beleza. Turma, então, tudo bem, né? Então, hoje a gente vai falar de prisão em flagrante. E aí a gente está na unidade 5, a nota de aula, turma, tá aí na unidade 5, né? Chamada prisões. Apresentei para vocês na aula passada. E até vai ter uma atualizaçãozinha que eu vou pedir para vocês fazerem. Já eu falo que a atualização é essa. Primeiro, vamos falar do conceito, né? De flagrante. Flagrante vem de flagrare. E flagrare significa queimando, ardendo, significa muito quente. E o que é isso, professor? Queimando, ardendo, muito quente.
A prisão em flagrante é uma prisão que eu, Sidney, que não sou policial, que o Érico, que a Karen, que a Amanda, o Ico, o Judivan, que a gente que não é policial, a gente pode prender. Então eu, você, todo mundo, qualquer pessoa, a gente pode, tem a faculdade de prender alguém que, quando esse alguém está em flagrante delito. E flagrante, então, vem de queimando, porque significa que a pessoa está cometendo o crime naquela hora, acaba de cometê-lo, ou seja, o crime está ali fervendo, fervendo, fervendo. Então, se algum dia você estiver no meio da rua, vê um assalto, vê um furto, vê a maioria dos crimes, você vai poder prender em flagrante caso você queira, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, flagrante vem de flagrare, que significa queimando, ardendo. É a autorização que a Constituição dá para a gente, qualquer do povo, e a polícia, a gente prender qualquer pessoa em flagrante. E flagrante significa queimando, ardendo, porque o crime está ali acontecendo ou acabou de acontecer. Então o crime acabou de acontecer. Não é um crime que aconteceu mês passado, não. É um crime que está acontecendo agora, como a gente vai ver na aula de hoje. E aí eu vou compartilhar minha tela e eu vou lá para o CPP, tá? Para a gente começar a falar um pouquinho sobre a prisão em flagrante. A prisão em flagrante, turma, ela está no artigo 301 até o 310 do CPP, ou seja, não tem muitos artigos para você estudar sobre flagrante, mas é muito importante essa matéria. Então, a prisão em flagrante, ela começa aqui a partir do artigo 301 do CPP. E como eu disse, hoje a gente vai falar só de classificação do flagrante. E o 301 já traz duas classificações para a gente. Quando ele diz assim, ó, qualquer do povo poderá, então qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Qualquer do povo pode, a autoridade policial deve prender quem está em flagrante delito. Professor, quem é que está em flagrante delito? Quem está em flagrante delito são as pessoas que estão em uma das situações do 302. Mas eu não vou entrar no 302 agora. Primeiro eu vou explicar o 301, algumas classificações que envolvem o 301, e depois a gente vai falar das situações das pessoas que estão em flagrante. Mas por hora eu quero que você saiba que qualquer pessoa do povo, eu, você, qualquer pessoa, mesmo que não seja policial, nós poderemos, é uma faculdade, prender quem está em flagrante delito. Esse flagrante de qualquer do povo é chamado de flagrante facultativo. Então, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante. Você está passeando, vê um assalto, você pode prender em flagrante. Ou você pode sair correndo. Você vê um estupro, você pode prender o cara em flagrante. Você pode dar voz de prisão em flagrante pro cara. Ou você pode sair correndo. É uma faculdade. Quem não é policial não tem a obrigação de prender as pessoas em flagrante. De maneira que, se a gente está, por exemplo, numa sala de aula lá na Unifor, entra alguém com a arma, qualquer pessoa do povo pode sair correndo. Não é obrigado a prender essa pessoa que entrou com a arma, não. Eu, por exemplo, eu digo logo para meus alunos, nem espere nada de mim, eu sou o primeiro a sair correndo. Por quê, professor? Você está cometendo algum crime se o senhor sair correndo, a sala está sendo assaltada, o senhor saiu correndo, eu estou cometendo um crime? Não. Porque, como eu não sou policial, qualquer do povo pode prender em flagrante. E o cara, como ele está cometendo a infração penal naquela hora, ó, ele está em flagrante. Então, qualquer do povo tem uma faculdade de prender em flagrante delito. Daí o flagrante facultativo. Já as autoridades policiais e os agentes, quando o código fala em autoridade policial, geralmente é o delegado e os agentes, como, por exemplo, o inspetor, o escrivão, eles devem prender em flagrante delito. Então, enquanto qualquer do povo pode prender em flagrante, é o flagrante facultativo, a autoridade policial e seus agentes devem prender em flagrante delito. Aqui é o chamado flagrante compulsório. O flagrante compulsório é aquele que a autoridade policial deve prender. De maneira que, naquele exemplo que eu dei, a gente está na sala de aula da Unifor, entra um cara querendo assaltar a gente, quem não for policial pode prender esse cara ou pode sair correndo. Já se você for autoridade policial e tiver condições de agir, você não é obrigado a ser o super-homem. Se você for autoridade policial, mesmo que você esteja ali em folga, mesmo que você não esteja em serviço ali, mesmo que você esteja nas suas férias, você deve prender a pessoa em flagrante. O Supremo cada vez mais entende que o policial é policial 24 horas por dia. De maneira que se a gente está na sala de aula, entre o cara agora com faca, por exemplo, para assaltar a gente,
Eu, Sidney, que sou qualquer do povo, eu posso prender esse cara em flagrante, já que ele entrou com a faca para assaltar a gente, ou posso sair correndo, que para mim é uma faculdade. Mas tem na nossa sala de aula um policial, então sai correndo eu, a Karen, a Bianca, o Gildivan, a gente sai tudo correndo. Mas tem um policial na sala, e esse policial tá armado, com arma de fogo mesmo. Nesse caso, esse policial, ele pode agir, já que ele tá com arma de fogo, e o cara tá com faca, por exemplo, e ele não tem a opção, ele não pode sair correndo. Ele deve prender em flagrante delito. Então, para a autoridade policial, é o chamado flagrante compulsório. Qualquer do povo pode, flagrante facultativo, mas as autoridades policiais e os agentes não têm opção, eles devem prender em flagrante delito. Repito, desde que eles tenham condição de agir, tá? Entra na sala de aula, 3 caras armados com arma de fogo, metralhadora, tá um policial lá, desarmado, ele é obrigado a evitar aquele assalto? Ele não é obrigado, porque ele vai morrer, né? Então não dá para exigir. Mas na situação em que ele pode agir, ele não tem opção. Ele tem que prender em flagrante delito. É o que a gente chama de flagrante compulsório. Deu para entender esses dois flagrantes? Flagrante facultativo e flagrante compulsório? Auri Lopes Júnior fala isso também daqueles vídeos que o senhor postou. Show. Mas deu para entender, né? Show. Professor, mas existe um critério, assim, de onde considerar quando o policial tem condições e quando ele não tem condições de reagir? Aí, Igor, eu volto... Valeu, cara, foi mal de cortar. Eu volto para uma discussão que a gente teve, a gente não, né, que vocês tiveram em Penal 1, sobre o garantidor. Lembra do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, dos crimes comissivos por omissão ou omissivos impróprios? Certamente eu lembro, eu acredito que vocês lembram do garantidor, que é uma coisa que marca muito o aluno, né? Lá no artigo 13, parágrafo 2º, diz que é o garantidor, aí tem as situações do garantidor, quando a gente pode e deve agir. Aí o dever de agir incumbe a quem? Aí tem por lei a obrigação. Esse pode, ele é muito discricionário do juiz, ele interpretar o que é que ele pode. Então, para te responder, tem um critério, aí é um critério casuístico, é caso a caso. Eu morro de falar isso para vocês, né? Que o direito penal, o direito processual penal, eles são casuísticos, depende do caso concreto. Então, caso um policial ele não evite um assalto, por exemplo, aconteceu um assalto, aconteceu um estupro, aconteceu um homicídio, e um policial não evitou, provavelmente esse policial deve ser processado por ele, assim, né, dependendo do caso, por ele não ter evitado aquele crime, e na defesa dele vai dizer por que não evitou. Aí compete ao juiz saber se ele poderia evitar e não evitou porque não quis, ou se realmente não dava. Então, Igor, não vai ter um critério, o critério vai depender do caso concreto, e quem vai decidir é o magistrado. Deu para entender, cara? Show. Show? Então, pronto. Ó. Qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante delito, flagrante facultativo. A autoridade policial e seus agentes devem prender em flagrante delito, flagrante compulsório. Então, como regra, vão ter 2 exceções, e são essas 2 exceções que eu vou entrar agora. Como regra, a autoridade policial tem que prender em flagrante. Claro que se ela não puder agir porque ela está desarmada, alguma coisa, ela não é obrigada a se matar nem ser o super-homem. É a razoabilidade, né, que é um princípio geral do direito, a proporcionalidade, a razoabilidade, que tem que ver no caso concreto. Se a autoridade policial puder agir, ela tem que agir. Se ela não agir, ela responde pelo crime que ela deveria ter evitado. Que é essa história do crime comissivo por omissão. Aí, pessoal, a gente vai estudar agora 2 relativizações ao flagrante compulsório. O flagrante compulsório diz que a autoridade policial deve prender na hora. Só que a gente vai ver 2 situações, 2 leis que admitem que a autoridade policial não prenda na hora. Que ela espere, que ela fique ali na espreita para prender depois. E o motivo dessas 2 leis autorizarem que a autoridade policial não prenda na hora, mesmo ela vendo o crime acontecer, é quando é melhor para as provas que a autoridade policial prenda depois. Como assim, professor? As 2 leis que admitem a autoridade policial não prender na hora, que elas relativizam esse flagrante compulsório, uma é a lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, e outra é a lei de organização criminosa. Essas 2 leis autorizam que a autoridade policial não prenda na hora, mesmo vendo o crime. Que ela fique na espreita, persiga a pessoa para prender depois.
Por quê? Porque isso acaba sendo melhor, dependendo da situação, prender mais gente, prender mais droga, por exemplo. A lei de organização criminosa. Já eu usei para você, o 53, inciso 2º. Já eu chego lá, Fernanda, mas a lei de drogas e a de organização criminosa. Maior prazer. Sim. Aí, turma, imagina aí que a autoridade policial fica sabendo que vai chegar um carregamento de drogas no Porto Pecém. Então ela tá lá vendo, chegando um barco de drogas. Se ela prender na hora, massa. Ela prende droga, ela prende pessoas, mas não é melhor, talvez, para a prova, para tudo, a autoridade policial vê onde eles vão descarregar essas drogas? Então a autoridade policial está vendo o barco de drogas chegar, ao invés de prender ali que ela prende peixe pequeno, ela vai ver onde eles vão descarregar essa droga e segue. Aí quando chegar no armazém, provavelmente eles vão prender mais gente, provavelmente eles vão prender mais drogas. Por isso que a lei de drogas e a lei de organização criminosa, elas autorizam que a autoridade policial não prenda na hora, que ela prenda depois, quando isso for melhor para a prova. Isso é o que a gente chama de ação controlada. A ação controlada, um dos tipos de ação controlada é o chamado flagrante diferido ou postergado, que é o que eu coloquei aqui, ó. Aqui está no nosso material, né? Só para vocês verem onde é que eu coloquei isso, ó. É o flagrante diferido, retardado ou postergado. Eu estou falando desse aqui agora. E é essa parte que eu queria que vocês atualizassem. Eu vou falar bem devagar para vocês atualizar essa parte. O que é o flagrante diferido, ou retardado ou postergado? É a autorização que a lei de drogas e a lei de organização criminosa, elas dão para a autoridade policial não prender na hora. É uma relativização ao flagrante compulsório. A lei de drogas e a lei de organização criminosa, elas autorizam que a autoridade policial fique no encalço da pessoa para prender depois. O flagrante diferido ou retardado, que é isso, é um tipo de ação controlada. Então, tanto a lei de drogas, está aqui, ó, é a lei, está aqui em cima, ó, 11.343 de 2006. A lei de drogas, ó, 11.343 de 2006, no artigo 53, inciso 2, autoriza a não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus perseguidores ou outros produtos que se encontram no território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operação de tráfico. Ou seja, essa ação controlada, ela está prevista na Lei de Drogas, 11.343, de 2006, no artigo 53, inciso 2º. A Lei de Drogas só permite essa ação controlada se tiver autorização judicial, ok? Então, a gente falou do flagrante compulsório, que a autoridade policial tem que prender quem está em flagrante delito. Aí a gente está falando de duas exceções agora, de duas leis que trazem exceções, que a autoridade policial não vai ser obrigada a prender na hora. Ela pode esperar ver para onde essa droga vai para prender depois. A lei de drogas, ela prevê essa ação controlada no artigo 53, inciso 2º, mas ela exige autorização judicial, ok? Show? Beleza. A outra lei que admite essa ação controlada é a lei de organização criminosa, tá aqui o número dela, ó, 12.850 de 2013. A lei de organização criminosa, lei 12.850 de 2013. E a ação controlada, esse flagrante diferido, postergado, essa ação controlada, ela é prevista no artigo 8º dessa lei, ó, ação controlada. E diz, a ação controlada consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial relativa à ação praticada por organização criminosa ou ela vinculada, desde que sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz da formação das provas. A lei de organização criminosa, ela prevê, então, no artigo 8º, essa ação controlada. A ação controlada é um tipo de flagrante diferido ou retardado, e ela não exige a autorização judicial. Ela exige a prévia comunicação ao juiz. Mas, diferentemente da lei de drogas, ela não exige a autorização judicial. Então, vamos lá. Ação controlada, né? A possibilidade que a lei de drogas, a lei de organização criminosa dá para a autoridade policial não prender na hora. É uma relativização ao flagrante compulsório. A lei de drogas prevê
a ação controlada no artigo 53, inciso 2. Então, o delegado ele pode não prender o carregamento de drogas na hora e esperar para prender depois quando for melhor, para as investigações, para achar mais gente, mais droga. Só que para o delegado fazer isso com base na lei de drogas, ele tem que ter autorização judicial. Já a lei de organização criminosa prevê também a ação controlada, no artigo 8º, e essa ação controlada, esse flagrante diferido ou postergado, ele pode acontecer bastando comunicar previamente ao juiz. Não precisa aguardar autorização judicial. Então a gente viu 3 tipos de flagrante até agora. Facultativo, que é qualquer do povo, o flagrante compulsório, que é da autoridade policial, e o flagrante diferido, postergado, que esse flagrante diferido, postergado, retardado, é da lei de drogas e da lei de organização criminosa. Deixa eu ver se vocês estão com dúvidas. O Érico levantou a mão. Professor, se eu não tiver autorização ou não comunicar, qual é a consequência? Aí o flagrante é ilegal. E todo flagrante ilegal deve haver relaxamento de prisão. Vocês entenderam a pergunta do Érico? O Érico está falando assim, professor, prendeu depois, não prendeu na hora. Tem alguma ilegalidade? Entendo, e não precisando de autorização, e não tendo autorização judicial para fazer isso, por exemplo, e não cumprindo uma formalidade, a prisão é ilegal. E o artigo 5º, inciso 65, LXV 65 da Constituição, ele diz que qualquer prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada. Então, se descumprir alguma formalidade, deve haver o relaxamento de prisão. Tá, e as provas? Aí, se é nulo ali, em tese é nulo todo o ato, certo? É igual aquela súmula vinculante do uso de algemas. Lembra da súmula vinculante número 11 que a gente estudou? Que o uso de algemas indevido faz nulo o ato, nula a prova, nula tudo. É muito difícil isso para a autoridade policial. Tá. Porque, por exemplo, vamos supor que você foi... você não imagina, vamos supor, você não imaginou que aquilo iria acontecer. E você vê, chegou... Supor que você está passando pelo porto, do PECEM, tá certo? E você está vendo um cara, aí você está passando pelo porto, e você vê uma situação suspeita. E você não age. Fica olhando, vendo o que vai acontecer. Tá certo? E depois, ou seja, você esperou que alguma coisa que chegasse um agente, acontecesse alguma coisa, e depois é que você fez a prisão. Né? Ou seja, você não agiu em flagrante delito, porque você poderia, no mesmo momento que você achou estranho, chegar lá e ver o que aconteceu. Ou seja, tem uma certa sutileza aí, não para você. É como tu tá falando, depende de caso para caso, né? O juiz vai analisar o caso concreto. Quando o cara fez o auto de prisão em flagrante, no auto de prisão em flagrante vai ser reduzido a termo tudo, né? O depoimento de quem prendeu em flagrante, o depoimento de testemunhas, o depoimento do próprio preso. Aí esse auto de prisão em flagrante, com esses depoimentos, vão para o juiz. Aí na audiência de custódia, o juiz vai tentar entender a circunstância. Se o juiz entendeu que houve alguma ilegalidade, que houve a omissão em relação a algum ato, aí o juiz é obrigado a relaxar. Mas o juiz pode entender que não, que nessa situação, pela própria sutileza, né, usando a sua palavra, na verdade não teve ilegalidade nenhuma. Aí ele não é obrigado a relaxar. Então, Érico, é mais ou menos a mesma resposta para o Igor, né, da pergunta do Igor, que vai depender muito do caso concreto. E do magistrado também entender, porque o que é uma coisa sutil para mim não necessariamente é para você, nem para a Karen, nem para o Igor. Então, realmente, você tem muita razão no que você está falando aí. Tranquilo? Show? Pronto. Aí Obrigado. Nada, um prazer. A Brenda está perguntando, isso, na lei de drogas, tá, Brenda? É preciso, só pode haver o flagrante postergado caso haja autorização judicial. Se não houver, aí em tese tem ilegalidade, né? Aí vai aí para a discussão que o Érico trouxe para a gente, que aí é o juiz que vai decidir. Na lei de organização criminosa, ela não exige autorização judicial, ela exige só a prévia comunicação ao juiz de que isso vai acontecer. Aí a Fernanda já ajudou, obrigado, Fernanda. Aí a Bianca, o que o Érico está falando é sobre a autoridade policial. Isso. A autoridade policial, ela ter feito o flagrante postergado sem autorização do juiz. E aí, o que acontece? É isso. Beleza? Tá todo mundo bem, turma? Flagrante, então, a gente vai ver vários tipos de flagrante, tá? Fiquem atentos, turma, para vocês não errarem as classificações. Tá, a gente viu, ó, flagrante facultativo, flagrante compulsório. Aí agora a gente está bem aqui na nota de aula, ó. Flagrante diferido, retardado ou postergado.
Aí eu vou falar para vocês agora do flagrante esperado, que é diferente do diferido ou retardado. Eu estou falando do esperado só para você saber que é diferente. Alguma dúvida? Eu vou sair daqui só para ver se vocês estão com alguma dúvida. Tudo certo, beleza. Então, turma, quando vocês virem a palavra flagrante esperado, cuidado para não confundir com flagrante diferido ou retardado. Diferido ou retardado. Porque acaba que as palavras têm muita semelhança. O flagrante diferido ou retardado é essa que eu acabei de falar para vocês, que é essa autorização que a Lei de Drogas e a Lei de Organização Criminosa dá, relativizando o flagrante compulsório, que dá autorização para a autoridade policial prender depois e não na hora. Mas o flagrante esperado é diferente. O flagrante esperado, ele cabe na maioria dos crimes, e é quando a autoridade fica sabendo que vai acontecer um delito. Então ela recebe uma denúncia anônima, ou uma denúncia normal, tanto faz, dizendo assim, olha, no sábado vai acontecer uma festa clandestina, violando, né, as regras sanitárias. Ou então, olha, amanhã à tarde, no hospital X, vai acontecer um aborto. Ou então, olha, hoje à tarde vai acontecer um roubo. Então, o flagrante esperado é a situação em que a autoridade policial fica sabendo que um crime vai acontecer e vai lá verificar. Se o crime de fato aconteceu, ele vai lá e prende flagrante na hora. Então, deixa eu só repetir de novo, só um minutinho, por favor. Então, o flagrante esperado é aquela situação em que a autoridade policial fica sabendo que provavelmente um crime vai acontecer. Aí ela, não vou pagar para ver, né? Então eu vou lá ver se vai acontecer mesmo. Em acontecendo, vai e prende na hora. Esse é o flagrante esperado. Então, um furto vai acontecer tal hora. Então, um roubo vai acontecer. Uma festa clandestina, um aborto. A autoridade policial vai lá e verifica. Em acontecendo, prende todo mundo na hora. É diferente do flagrante diferido ou retardado. Flagrante diferido ou retardado, quando ela vê o crime acontecendo, é para ela prender na hora. Mas ao invés de prender na hora, ela deixa para prender depois. Fala, Érico. Quando você vê aquelas situações que aparecem, às vezes, a manchete polícia, desbaratou, crime que estava assalto de banco, quadrilha que estava se organizando. Ou seja, o assalto ainda não. Eu vou prender esses caras em função de crimes anteriores. O crime ainda não aconteceu. Os caras estavam planejando um assalto ou planejando um sequestro, como nós já tivemos uma época aqui em Fortaleza. Em que ela se baseia para prender? Aí, pronto, aí volta por muito caso, né? Ela pode estar numa investigação preliminar, pode ter visto isso numa interceptação telefônica, pode ter sido uma denúncia anônima, enfim, vai depender do caso concreto, né? Do que ela se baseia. Mas, para ela conseguir prender em flagrante, já precisa estar na execução do delito. Eu não sei se vocês lembram de um instituto chamado Iter Criminis, Penal 1, que tem a fase de cogitação do crime, preparação do crime, até aí não dá para prender, não. Só pode prender em flagrante se o crime entrar na execução. Aí vem a questão, de novo, vou usar a tua palavra, sutileza da autoridade policial saber se já está na execução ou não. Mas, Érico, dependendo do caso, se, por exemplo, já tiver uma investigação em andamento, porque às vezes a polícia está investigando e a gente viu que a investigação, como regra, é sigilosa, né? E aí, nessa investigação, que ela já está há muito tempo investigando, ela está em contato direto com o juiz. Pode ser que ela dê para o juiz elementos de informação robustos para fundamentar uma preventiva, para fundamentar um mandado de prisão preventiva, para fundamentar um mandado de busca e apreensão, e não necessariamente fique nessa sutileza do flagrante. Entendeu? Então, assim, é muito caso concreto, né? Muito caso a caso. Beleza? Show? É um flagrante o quê? Ele é um flagrante o quê? O esperado? Não. Por exemplo, esse que você acabou de falar, que ela está teve escuta telefônica, e está provado lá que os caras estão planejando um assalto pelas escutas telefônicas, a história todinha. Tá certo? Certo. Nesse caso, ele é um flagrante ou ele não é um flagrante? Ou é uma prisão preventiva? Pronto, só vai ser flagrante se estiver na execução do delito. Tá. Aí vai ser flagrante. Pode ser o flagrante esperado, porque eles ficam sabendo, na interceptação telefônica, eu falando contigo, Érico, hoje eu vou assaltar tal banco. Aí eles vão lá ver. Se eu for mesmo assaltar, eles me prendem na hora.
Aí é um tipo de flagrante esperado, e aí a gente vai ver qual situação vai se enquadrar aqui no 302, ó. Porque eu só estou em flagrante se eu tiver em uma dessas situações do 302. E esses incisos aqui são outra classificação. Então pode ser um flagrante esperado e um flagrante propriamente dito, que é o que a gente vai estudar aqui no inciso 1. Agora, se a autoridade policial tiver elementos de informação suficiente, ela pode pedir a expedição de um mandado de prisão preventiva. Aí, se é prisão preventiva, já não é mais uma prisão em flagrante. Tá dando para entender? Entendi, aí não é flagrante, é prisão preventiva porque eu tenho elementos para evitar. Porque muitas vezes eu quero até evitar o crime. Aí, se eu tenho elementos, tá. Isso. Aí lembra, toda e qualquer prisão, aula passada, tá? Eu vou repetir porque também é muito importante. Toda e qualquer prisão depende de ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judicial competente. Prisão preventiva depende, prisão temporária depende, prisão definitiva precisa. De quê? De uma autorização do juiz, de um mandado do juiz, mandado de prisão preventiva, mandado de prisão temporária, mandado de prisão definitiva. A única prisão que não depende de mandado do juiz é essa que a gente está achando agora, que é o flagrante. Está no 283, no CPP, isso. Ok, show de bola. Aí o Luiz está falando assim, nesse caso da investigação, aí o Luiz César vai depender, né? Porque assim, para ser organização criminosa, tem que preencher vários requisitos da lei de organização criminosa. Tem que ter pelo menos 4 pessoas, tem que ter hierarquia de funções. Aí tá aqui, todos os requisitos estão no artigo 1º da lei de organização criminosa, ó. Tá aqui, ó. Artigo 1º, parágrafo 1º, ó. Considera-se organização criminosa, associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada. Aí, se tiver essa situação, aí em tese pode, né, cara? Aí vai depender se tá essa situação ou não. Beleza? Mas aqui entrar na lei de organização criminosa não é nossa matéria. Eu só tô falando isso porque eu gosto muito de aprofundar. Beleza? Professor, só para fechar, o senhor falou uma frase importante. A única prisão que não precisa de autorização judicial é o flagrante. Não tem nenhuma outra exceção. Não. Não tem, a menos que você acredite nas prisões administrativas, né? Que boa parte da doutrina não acredita mais. Mas toda e qualquer prisão flagrante depende de mandado do juiz. Prisão civil, prisão militar, prisão temporária, preventiva, está no 283 do Código de Processo Penal. A única que não precisa de mandado do juiz é a prisão em flagrante delito, beleza? Aí, caso você acredite nas prisões administrativas, né, que é uma prisão determinada pelo Ministério da Justiça e tal, aí é outra exceção, mas eu, por exemplo, e vários outros doutrinadores, a gente é da linha de que só existe prisão com ordem escrita e fundamentada do magistrado. E o numa flagrante, prova, num concurso, o que é válido? Vai depender, né? É da banca, do examinador. Beleza? Numa prova nossa, né? Depende muito. Não, a prova nossa. O que eu vejo é que a maioria não acredita mais em prisão administrativa, não. É o que eu vejo. Certo? Na prova vai cair a letra mesmo do CPP, do 283. Pois bora lá. Aí, turma, então, flagrante facultativo, qualquer do povo pode. Flagrante compulsório é das autoridades policiais e seus agentes que devem prender em flagrante. Flagrante diferido ou retardado é o da lei de drogas e da lei de organização criminosa. E o flagrante esperado é esse de qualquer crime, né? Que a autoridade policial fica sabendo que esse crime vai acontecer, vai lá ver se vai acontecer mesmo, e o crime acontecendo, ele vai prender na hora, se já estiver na execução do delito. O flagrante, todos os flagrantes que eu falei até agora são flagrantes legais. E essa discussão de flagrante legal ou ilegal é muito importante para a audiência de custódia. Porque se o flagrante for ilegal, o juiz tem que relaxar, né? Tá no 5º 65 da Constituição. Eu vou falar isso várias vezes na próxima aula. Então, todos os flagrantes que eu estudei até agora, que a gente está estudando, são flagrantes legais. Eu vou falar do primeiro flagrante ilegal, que é o flagrante forjado. O flagrante forjado é um flagrante ilegal. É um flagrante que, como o próprio nome diz, a autoridade policial forjou o crime. Ou a autoridade policial ou qualquer pessoa que esteja prendendo em flagrante, né? Forjou a ocorrência do crime. Como assim? Turma, às vezes você está no seu carro, aí você é parado pela autoridade policial, né? Primeiro, para ele te parar, na teoria, ele tinha que ter fundada suspeita, né? Para não cometer abuso de autoridade.
Só que a prática é bem diferente da teoria. E aí, na prática, ele vai dizer, se você perguntar qual é a fundada suspeita, ele vai dizer rotina, dizendo que aquilo ali é rotina e te parar, que em tese não teria. Mas, enfim, ele te parou. Ele te parou, pediu teu documento e pediu para tu sair do teu carro, para ele te revistar. Caso isso aconteça, eu recomendo que você diga assim, que você não bata a boca, né? Porque, assim, em tese, ele só podia fazer revista no seu carro se tivesse fundada suspeita, né? De fundada suspeita que você está levando drogas, que você está com um corpo atrás, cometendo algum crime. Mas eu sugiro que você não vá por esse caminho, porque você pode se dar mal. E tudo que eu estou falando aqui são só sugestões. Aí, se a autoridade policial te para, e aí você, obviamente, super educado, tem que ser educado para não dar muito problema, aí ela vai pedir para fazer a revista no seu carro. Aí você diz, tudo bem, mas eu posso acompanhar o senhor? Por quê? Porque não estou dizendo que isso acontece com frequência, estou dizendo que pode acontecer de você dizer assim, ela diz, né? Posso fazer a revista no seu carro? Aí você diz, pode, não estou cometendo crime nenhum mesmo. Você está tão tranquilo que você deixa ele fazer a revista no seu carro e você vai lá para o canto. Essa história de você ir lá para o canto pode acontecer dele do nada tirar um pacotinho de droga e colocar no teu carro. Aí ele vai e te chama. Tu tá lá na esquina, né? Tranquilo, porque tu não tá cometendo crime nenhum. Aí ele diz assim, vem cá, quer esse pacote aqui? Aí ele botou um pacote de droga, só que como você não tava lá para ver, ele vai dizer que o pacote de droga era seu. Pra quê? Às vezes por ruindade, às vezes para te prender mesmo, às vezes para te exigir dinheiro. Enfim, N coisas isso pode acontecer. Por isso que eu digo, quando ele pedir para fazer uma revista, você, caso não esteja cometendo um crime, você permite, mas você diz, posso lhe acompanhar? Para isso evitar de acontecer. Porque pode acontecer dele forjar um crime. Esse é um dos vários exemplos que se pode dar de uma autoridade policial, de qualquer pessoa forjar um crime, te deixar numa cilada. E aí te prender em flagrante. Caso isso venha a acontecer, é o que a gente chama de flagrante forjado. É um crime que não existiu, é um fato atípico, você não estava cometendo crime nenhum. Mas os policiais, ou quem quer que tenha te prendido em flagrante, eles forjaram um crime para você. E te prenderam em flagrante por esse crime que você não cometeu. Obviamente é um flagrante ilegal, porque armaram para você. E todo flagrante ilegal deve ser relaxado. Então essa é outra classificação de flagrante, chamado flagrante forjado, onde a pessoa que foi presa em flagrante não cometeu crime nenhum, mas armaram para ela. Fizeram com que ela, plantaram lá a droga, ou plantaram lá a coisa roubada na mochila dela, para dizer que foi ela que roubou, para dizer que ela que estava com droga ali, para prender em flagrante. É um flagrante ilegal. Esse flagrante forjado, ele é diferente do chamado flagrante preparado ou provocado. O flagrante forjado, a pessoa que foi presa em flagrante não fez absolutamente nada. Eu fiquei lá esperando o policial revistar meu carro, ele foi lá e colocou droga e está dizendo que essa droga é minha, quando não é. Mas eu não fiz nada. O flagrante preparado ou provocado é diferente do forjado. Por quê? Porque aqui já tem uma atuação maior de quem foi preso em flagrante. No flagrante preparado ou provocado, você arma toda a situação para a pessoa que vai ser presa em flagrante cometer o crime. Só que como a situação é toda armada, na hora que ela for lá cometer o crime, tu vai prender ela em flagrante delito. Esse flagrante preparado ou provocado, ele é também um flagrante ilegal. Imagina que tem um empresário desconfiando que eu, empregado dele, eu tô roubando ele, certo? Eu tô furtando lá do caixa eletrônico. Aí ele vai e diz, rapaz, eu tô desconfiando que o Sidney tá furtando lá do caixa eletrônico. O que é que eu vou fazer? Aí ele vai e diz assim, já sei, vou pegar o Sidney. Ele deixa o caixa aberto e diz assim para mim, Sidney, eu vou só ali na farmácia, eu venho já, beleza? Eu digo, beleza, pode ir. Aí eu fiquei sozinho. Então ele deixou o caixa eletrônico aberto e eu fiquei lá sozinho na loja. E ele fez isso propositadamente. Ao invés dele ir mesmo na farmácia, ele ficou espreitando na porta. Na hora em que eu vi que estava sozinho, que eu fui abrir o caixa, ele chega e diz assim, safado, ladrão, você estava me roubando, eu vou te prender. Nesse caso, se o juiz nota na audiência de custódia que o circo foi armado para que a pessoa fosse lá cometer o crime, mas a autoridade policial ou o meu patrão mesmo
tomou todos os cuidados para que aquele crime não viesse a se consumar, é o flagrante preparado ou provocado, e é ilegal também. Eu tenho que ser a minha prisão em flagrante relaxada, liberada. Deixa eu dar outro exemplo. Às vezes acontece de ter uma pessoa assaltando os carros da rua, né? Tipo, quebrando os vidros para levar o toca-CD. E aí estão desconfiando que sou eu. Aí chega uma autoridade policial disfarçada para mim e diz assim, Cid, eu soube que tu vende toca-CD bem baratinho, né? Eu digo, bem baratinho. Aí ele diz assim, pois eu quero de um Gol. Preciso de um toca-CD que caiba num Gol. E aí lá na rua tem uns Gols, né? Parados. Aí eu digo, beleza, me dá um dia que eu te trago. Aí a autoridade policial, ela provocou a mim, ela me incentivou a cometer um crime. E aí ela fica de espreita, né? Olhando o que é que eu vou fazer. Quando ela vê que eu tô com pedra na mão para atacar no vidro do Gol, para levar o toca-CD, ela me prende em flagrante na hora. É mais uma situação de flagrante preparado ou provocado. Então a situação de flagrante preparado ou provocado é aquela cena que é armada para cima da pessoa que vai ser presa em flagrante, mas essa cena é feita de uma forma que a autoridade toma todos os cuidados para o crime não vir a se consumar. Ela fica me vigiando. Então, se o juiz notar que a autoridade policial provocou a ocorrência do crime, ficou lá me vigiando para o crime não se consumar, trata-se de um flagrante preparado ou provocado, e aí, nesse caso, a prisão em flagrante tem que ser relaxada. Então, vamos lá, turma. O que é que a gente... É igual ao cheiro do queijo. Isso. Oi, Érico, pode falar. Congelou a câmera, não merece. Ele não deixou o crime acontecer. Mas vamos supor que vou voltar lá para o caso do Gol. Eu disse, eu quero um CD, e aí você jogou a pedra no Gol, arrebentou o vidro e pegou. Tá certo? E pegou o porta-CD. E na hora que você está tirando, eu vou lá e te dou o flagrante. Esse é preparado? Ou seja, porque o senhor está dizendo que ele não... Eu preparei a situação, você executou o crime. Mas ou seja, o crime foi consumado. Minha pergunta é, eles deixaram, eles podiam ter evitado e não evitaram só para poder consumar ou não? É isso que eu estou perguntando. Porque o senhor falou não consumado, ele deixou para que o crime fosse consumado. Tá certo? O que o senhor disse, ele não foi consumado. Nesse caso, ele é consumado. O forjado... Não vai, né? Deixar ter o prejuízo lá do vidro. Sim, mas se ela aqui deixar, ela existe da mesma forma, flagrante preparado ou provocado. A questão é a autoridade policial vigiar de uma forma tornando impossível a consumação do crime. A razão de eu falar isso é porque, olha o que aqui diz a súmula. Flagrante preparado ou provocado, ela está na súmula 145 do STF. Aí diz assim, ó, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação. Aí por isso que a autoridade policial ela não vai deixar quebrar o vidro do carro, né? Se ela estava vigiando, mas ela deixou porque quis. Aí, da mesma forma, se ela podia ter evitado e não evitou porque não quis, da mesma forma o crime é impossível. Entendeu? Então, entra aqui... É porque essa frase é que ficou estranha, né? Torna impossível a sua consumação. Não. Até porque a autoridade policial, se ela podia ter evitado lá quebrar o vidro e não evitou porque não quis, ela responde também por quebrar o vidro. Aqui é só a gente entender que a autoridade policial, ela provocou a ocorrência do crime, mas tomou todos os meios para que aquele crime não viesse a se consumar. Entendeu? Não tem muito o que complicar aqui, não. A autoridade policial não viesse... Ele tinha meios de fazer com que o crime não viesse a se consumar. Por quê? Porque foi ele que provocou a ocorrência do crime. Então ele diz, Cid, vai lá pegar o toca-CD, e ficou no encalço. Ele podia ter evitado antes de eu quebrar o vidro. Ele não evitou porque ele não quis evitar, então ele responde pelo vidro também. Aí ele vai se lascar. E o flagrante continua sendo preparado ou provocado. Aí vai ter que ser relaxado. Deu para entender, pessoal? Não, Deu sim, professor. Professor, eu tenho uma dúvida aqui, rapidinho. Oi, Caléo. Se, por exemplo, voltando a esse caso do Gol, né? Uma autoridade policial vai lá e fala, eu quero um toca-disco de Gol e tal, aí beleza. Sendo que na hora que a pessoa tá lá com a pedra na mão para atacar no carro, chega uma outra autoridade policial e faz a prisão em flagrante, ela seria considerada forjada porque tá maculada já?
Ou... A minha pergunta, desculpa. É só isso mesmo, é só essa linha de raciocínio que eu queria. A minha pergunta para ti é: a primeira autoridade policial conseguiria evitar aquele crime? Conseguiria. Ah, então continua preparado ou provocado. Tá ótimo. Ainda que uma segunda autoridade chegasse. É assim, é você pensar que tudo foi armado de uma forma tão perfeita que o crime não iria acontecer. Mesmo que outra pessoa viesse a prender em flagrante, o crime não viria a acontecer de jeito nenhum. Tá entendendo? Exatamente porque a autoridade policial ela tomou os cuidados para evitar a consumação do crime. Entendi, professor. Obrigado. Show? Então vamos lá, ó. Turma, vou revisar aqui, ó. Primeiro flagrante que a gente estudou hoje, tá? Flagrante facultativo. Qualquer do povo pode prender em flagrante. Segundo flagrante, flagrante compulsório. A autoridade policial deve prender em flagrante. Aí a relativização desse flagrante compulsório é da lei de drogas e da lei de organização criminosa. O que é o flagrante diferido ou retardado, chamado ação controlada. A lei de drogas precisa de autorização judicial, a organização criminosa ela diz que basta uma comunicação prévia ao juiz. A autoridade policial, ao invés de prender na hora do crime, prende um pouco depois. Esse flagrante diferido ou retardado é diferente do nosso quarto flagrante, que é o flagrante esperado. O flagrante esperado cabe para qualquer crime. A autoridade policial ela fica sabendo que um crime vai acontecer. Fica sabendo que um crime vai acontecer, vai lá. Se o crime for mesmo acontecer, vai e prende em flagrante. Aí esse flagrante esperado é diferente do forjado, que é o quinto flagrante que a gente viu hoje, né? 1, 2, 3, 4, é quinto que a gente viu hoje. O flagrante forjado é a situação em que a autoridade policial ela planta o crime. Ela faz a pessoa cair na cilada para prender essa pessoa em flagrante delito, né? Essa pessoa que foi presa em flagrante delito não fez nada do crime, só não tinha. E finalmente, turma, a gente tem o flagrante preparado ou provocado. Aqui existe uma atuação maior da pessoa que foi presa em flagrante, diferente do forjado. O forjado, a pessoa que foi presa em flagrante não atua para o crime acontecer, não. Já no preparado ou provocado, o cara que foi preso em flagrante, ele atua, né? Ele tem uma atuaçãozinha, mas ele foi provocado para atuar, e quem provocou essa pessoa para atuar, para cometer o crime, para furtar o caixa eletrônico, para furtar o toca-CD do Gol, aí quem provocou a atuação dessa pessoa que foi presa em flagrante, ela provocou a atuação dessa pessoa e tomou os meios, os cuidados para esse crime não vir a se consumar. Então, como foi tomado os cuidados, seja pela autoridade policial, seja por mim, por você, para que o crime não viesse a se consumar, a jurisprudência entende que é um crime impossível. Então, se é um crime impossível, não é crime. Crime impossível vocês virem penal 1, tá no artigo 16 do Código Penal. E aí, se é um crime possível, não tem crime. Se não tem crime, não pode haver prisão em flagrante. Por isso que tem que ser relaxada. Daí porque a súmula 145 vai dizer não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Alguém falou, professor? Professor, é o seguinte, a minha dúvida é no flagrante esperado, que no caso a exceção seria exatamente a lei de drogas e a lei de organização criminosa, que no caso avisandos poderia fazer o flagrante um pouco depois, não seria isso? Como é que seria o esperado na lei de drogas, né? Tu liga para a autoridade policial e diz assim, 3 horas da tarde vai chegar um carregamento de drogas no P100. Aí a autoridade policial, se ela tiver muitos indícios de que realmente isso vai acontecer, aí ela pode pedir a autorização para fazer o flagrante diferido ou retardado. Então, assim, tu liga e diz, vai chegar 3 horas da tarde vai chegar um carregamento de drogas no pôr do P100. Se a autoridade policial for lá 3 horas da tarde, sem autorização do juiz nem nada, e ver o carregamento de drogas chegando e prender todo mundo, ela fez com base no flagrante esperado. Mas ela pode dizer assim, rapaz, vai chegar esse carregamento de drogas, eu vou logo pedir ao juiz a autorização para eu não prender lá na hora, para eu prender depois, ver onde foi descarregar. Aí seria o flagrante diferido ou retardado. Tem que ser bem antes, né? No caso, antes disso acontecer. Entendi. Sim, porque Judivan, precisa de autorização do juiz, né? A lei de drogas precisa de autorização do juiz, então tem que ser bem antes. E a lei de organização criminosa, ela não precisa de autorização do juiz, mas ela precisa de uma prévia comunicação ao juiz, por isso que precisa ser antes. Então, o flagrante esperado, ele pode ser, aliás, a denúncia, né?
a denúncia que o crime vai acontecer pode ser um fundamento por flagrante esperado ou mesmo por diferido, não tem problema não. Show, entendeu? Aí, Thaís, mesma coisa. O flagrante diferido ou retardado também é chamado de postergado? Sim. Thaís, e a doutrina inventa cada nome. Se tu for estudar por um livro, provavelmente ele vai botar uns outros nomes também, tá? Mas tudo que dá ideia depois, aí é o flagrante diferido ou retardado. Ou postergado. É porque o povo não tem o que fazer e vai inventando o nome. Beleza? Até aí, show. Nada, Alice, meu prazer. Show. Então, turma, ó, aí a gente já viu, então, 6 tipos de flagrante, né? Bora pro 7º. No 7º, a gente vai para o artigo 302 do CPP. E o artigo 302 vai falar quando alguém está em flagrante delito. Então, qualquer do povo pode prender em flagrante delito, a autoridade policial e seus agentes devem prender em flagrante delito. Massa, perfeito. Agora, quando é que alguém está em flagrante delito? Lembrem que flagrante vem de flagrare, que significa queimando, ardendo, ou seja, é uma situação em que o crime está acontecendo, o crime ainda está quentinho, ele está acontecendo. Você vai notar, ou acabou de acontecer, faz pouco tempo que ele aconteceu. O fato é que as situações de flagrante estão aqui nos 4 incisos do 302. Quanto mais eu evoluir no inciso, mais longe vai ficar do crime. Então, está em flagrante delito quando a infração o cara está cometendo a infração penal, então o cara está lá durante o assalto, por exemplo, ou acabou de cometer a infração penal, o cara saiu da loja com as coisas, ou então o cara é perseguido logo após pela autoridade, ou então ele é encontrado. Quando vocês forem ler o inciso 1, o 2, o 3 e o 4, você vai notar que vai ficar mais longe do crime. Ó, está cometendo a infração penal, ele está na hora da execução. Acabou de cometê-lo, ou seja, acabou de consumar. É perseguido, ele saiu correndo. Ou então ele é encontrado. Todos esses aqui têm outra classificação. Então a gente vai para o 6º, né, 7º, 8º. São 8 classificações, então, de flagrante que eu vou falar para vocês. O inciso 1 e 2 é o chamado flagrante próprio, propriamente dito, o flagrante real. Coloquei isso na nota de aula, tá? Tá bem aqui, ó. Deixa eu vir pra cá, ó. Cadê meu? Tá aqui, ó. Espécies de flagrante. Próprio ou real. É o artigo 302, inciso 1 e 2. É o flagrante próprio, propriamente dito, ou flagrante real. Tá no inciso 1 e 2. O inciso 3 é chamado de flagrante impróprio ou quase flagrante. E o inciso 4 é chamado de flagrante ficto ou presumido. Então, turma, o inciso 1 e 2 é chamado de flagrante próprio, propriamente dito, ou flagrante real. O inciso 3 é chamado de flagrante impróprio, ou quase flagrante. E o inciso 4 é chamado de flagrante ficto ou presumido. O artigo 302, então, ele vai falar que considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. Então, está cometendo a infração penal, o cara está na execução ainda. O cara está estuprando, o cara está assaltando, o cara está matando o outro, está batendo, ou acabou de cometê-lo, ou seja, acabou a consumação. O inciso 1 e o 2 é chamado de flagrante próprio, ou flagrante real, ou flagrante propriamente dito. Essa classificação do artigo 302, ela não exclui aquela classificação que a gente acabou de estudar, tá? Então, por exemplo, o Gildivan ligou para a autoridade policial dizendo, hoje à tarde vai acontecer uma festa clandestina. Aí a autoridade policial, tá bom, vou ver se vai acontecer mesmo. Chega lá para ver se vai acontecer essa festa. Flagrante esperado. Quando chegou lá, viu que a festa estava acontecendo mesmo. Foi e prendeu todo mundo. É um flagrante esperado que deu ensejo a um flagrante próprio, propriamente dito, ou flagrante real. Então, essa classificação do 302, ela não exclui aquelas classificações que a gente acabou de estudar, tá bom?
Então, o inciso 1 e o 2, quando a gente está cometendo infração, e o 2, quando acaba de cometê-lo, é o tipo de flagrante real, próprio, ou flagrante propriamente dito. Quando a gente está cometendo a infração penal, ele está na execução ou acaba de cometê-la. O inciso 3º e o 4º, ele chama de quase flagrante, ou flagrante impróprio, terceiro. E o 4 é o flagrante ficto ou presumido. Com a turma do AB, eu só consegui chegar até aqui. Eu não expliquei o ficto e o presumido e nem o quase flagrante. Então eu vou parar aqui com vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, terei prazer em tirá-la. Deixa eu ver a cara. Inclusive, essa classificação do flagrante presumido foi uma das perguntas discursivas da prova de monitoria. Ah, legal, show de bola. Flagrante é uma matéria muito, muito, muito importante. Turma, e aí, estão com alguma dúvida? Eu repito alguma coisa? Professor, professor. Então eu posso combinar os itens do 3.2 da nota com o 3.6, é isso? Pode, não tem problema não. Essas classificações elas não vão se excluir. Ok. A Brenda tá tudo ok. Beleza, beleza. Então, turma, ninguém tá com mais nenhuma dúvida? Tudo certo, né? Se ninguém tiver mais com nenhuma dúvida, eu vou acabar a aula. Beleza. Então, turma, estudem prisão em flagrante, que ela é muito importante. E na próxima aula a gente continua. Eu continuo 302. Aí na próxima aula a gente fala de auto de prisão em flagrante. E já deve iniciar a falar de audiência de custódia. Beleza? Pois, turma, uma ótima semana bem abençoada para todo mundo. Obrigado pela participação, obrigado aí pelas perguntas, obrigado por tudo. A gente se vê, então, na quarta-feira que vem, tá bom? Um beijo a todos. Professor. Obrigado. Valeu, Ivan. Até mais, cara.